Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa ao vivo aqui pela Rede TV. Temos esta semana muitas notícias para repercutir com os nossos candidatos. Antony Garotinho agora de volta ao hospital. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, continua preso em Bangu. A gente vai sim continuar nesse programa falando sobre corrupção. Corrupção e o que precisa ser feito contra isso. Os deputados estão votando as 10 medidas contra a corrupção. Só que o projeto já não é mais aquele mesmo que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas de apoio em poucos meses pelas ruas de todo o Brasil. Nós vamos falar sobre isso com a procuradora Tameia Danelon, daqui a pouquinho com a gente aqui no palco. Mauro. Temos também a presença da deputada, a primeira deputada brasileira no parlamento italiano. A Renata Bueno vai conversar aqui com a gente. Você pode mandar suas perguntas, tem dúvidas, por exemplo, sobre cidadania italiana? Manda pra gente pelo Twitter com a hashtag Mariana Godoy Entrevista. De volta, vamos falar agora sobre política. Nós temos uma convidada que veio da Itália, Renata Bueno, que é deputada. Você é brasileira e também é italiana, você tem a dupla cidadania. Isso, é um grande prazer estar aqui, Mariana, no seu programa. Obrigada pelo convite. E você é uma deputada votada pelos brasileiros. Exatamente, na verdade eu sou dupla cidadania italiana, brasileira, nascida no Brasil, e eu recebo o voto de todos os sul-americanos que tenham a dupla cidadania, que são cidadãos italianos também. Então você é uma representante no parlamento italiano da América do Sul. O parlamento italiano ele tem essa prerrogativa, ele elege 12 deputados no mundo que representam os italianos no exterior. E aqui na América do Sul é onde concentra o maior número de descendentes de italianos. Então, nós somos 4 deputados eleitos aqui na América do Sul. A região eleitoral é essa, a América do Sul. E que tipo de atitudes, que tipo de leis vocês podem ajudar a aprovar na Itália que beneficiem os brasileiros que moram lá, brasileiros que pretendam... Na verdade, como nós representamos os italianos que estão aqui, e somos deputados como todos os demais, né? Para você ter uma ideia, eu sou uma deputada, como se fosse uma deputada federal no Brasil, eu sou em Roma, mas represento os italianos na América do Sul. Então, eu voto tudo, eu posso propor qualquer tipo de projeto de lei, participo de todas as votações, sou líder, inclusive, de um bloco na Câmara, e represento os italianos no exterior. Tudo aquilo que é de interesse, tem muita coisa. Claro que, eu digo sempre, né, a nossa prioridade é zelar pela Itália, mas a gente trabalha muito com essa visão dos italianos que estão fora da Itália. Né? A gente está aqui no Brasil, Renata, passando por uma fase complicada, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi inspirada na Operação Mãos Limpas, que teve na Itália. O parlamento italiano ficou melhor ou virou um ambiente com menos casos de corrupção depois da Operação Mãos Limpas? O que é que você vê de relação entre a Lava Jato e a Mãos Limpas? A Itália, eu não conhecia a Itália antes dos Mãos Limpas. Eu cheguei na Itália 15 anos atrás para estudar e desde então já acompanhava a política. Então eu peguei essa nova fase. O Mãos Manipulite, né, como a gente chama, está completando agora 20 anos. Então eles inclusive estão fazendo uma avaliação desses 20 anos pós-Mãos Limpas. Teve uma grande mudança, sim, uma grande limpeza na questão da corrupção da Itália, mas, consequentemente, um enfraquecimento da política e da democracia. Eu acho que, eu dou o seguinte exemplo, quando você tem uma doença, você precisa fazer uma cirurgia, então você tira, né, o que está te fazendo mal, o tumor, o que for, mas você precisa se curar, você precisa se recuperar daquela cirurgia. Então, ainda está passando por uma fase de recuperação a Itália. Está bem, começa a ter uma certa estabilidade política, mas passando agora por uma série de reformas, justamente para buscar essa estabilidade política que faltou nesse tempo, que são 20 anos, já são bastante, mas que tem tido uma diferença grande, sim. Eu gostaria agora, Renata, de ir ali para conversar com o Mauro Tagliaferri e a procuradora Tameia Danelon, porque o Manipulite, Tameia, na Itália, não resolveu todo o problema, apesar de ter melhorado muito a situação. Aqui no Brasil, a Lava Jato já começou a ser atacada. E as 10 medidas contra a corrupção também estão sofrendo lá na Câmara. Exatamente, né? Por que depois do Manipulite a questão da corrupção na Itália, digamos assim, deu uma piorada?
porque não houve uma mudança sistêmica. As leis não foram alteradas em benefício da sociedade. Ao contrário, muitos parlamentares da época propuseram leis para anistiar os crimes de corrupção e penalizar os investigadores e os acusadores. Então, para evitar que isso se repita, porque na Itália chamava-se a lei salva-ladrão, onde se anistiavam as pessoas que praticaram corrupção. Está tendo uma tentativa nesse sentido aqui no nosso parlamento, infelizmente. O projeto do Renan Calheiros, do abuso de autoridade, tentaram incluir algumas medidas no pacote das 10 medidas contra a corrupção para punir os magistrados, punir os membros do Ministério Público. Por isso que a sociedade tem que ficar muito atenta para que não seja desvirtuado o projeto das 10 medidas, para que sejam punidos os corruptos. O projeto das 10 medidas contra a corrupção recebeu mais de 2 milhões de assinaturas, 2 milhões e 300 mil assinaturas por todo o país. As pessoas querem que seja aprovado, é um projeto de iniciativa popular. Agora, houve alterações que modificam a essência desse projeto? Olha, a princípio foram acrescentadas algumas medidas a mais, né? A medida mais preocupante era a chamada medida 18, que criava o crime de responsabilidade para membros do Ministério Público e magistrados, né? Qual que era a preocupação? A princípio, o crime de responsabilidade tem um viés político. Geralmente, quem responde por este crime são membros do Executivo. Então, um magistrado ou um membro do Ministério Público, ele não pode sofrer uma investigação política, porque ele não faz política. Então, essa era uma grande preocupação. Embora já hajam legislações, a lei de combate à corrupção, a lei de crime de corrupção, é para todos os agentes públicos, inclusive membros do Ministério Público e juízes, caso eles pratiquem atos ilícitos. Quer dizer, não precisaria haver uma coisa específica, porque já dá para fazer isso. Por exemplo, a defesa do presidente Lula já está entrando com processo contra o juiz Sérgio Moro. Já se pode fazer isso. Você já pode acusar um juiz de perseguição ou de injustiça. Você pode, né, fazer isso? Sim. Nós, como agentes públicos, né, promotores, procuradores e juízes, claro, se for praticado um ilícito, um ato de improbidade, um ato de corrupção, já vamos responder, que seja criminalmente, seja civilmente. Agora, essa tentativa que nós não vemos com má fé do relator Onyx, de hipótese alguma, tanto que depois tivemos conversas, diálogos e reuniões com o deputado Onyx Lorenzoni, que é um excelente deputado federal. Ele compreendeu, porque essa inserção dessa medida 18, ela poderia ser caracterizada como uma retaliação para a Operação Lava Jato. Por quê? Porque as 10 medidas contra a corrupção tentam fazer leis que façam com que o dinheiro seja devolvido, o corrupto perca as coisas, tem que devolver o dinheiro. Não dá para passar limpo. Ela é muito importante, né, para que as coisas não voltem a se repetir. Exatamente, porque a Lava Jato, como o Deltan diz, ela trata de um tumor. Agora, o nosso sistema é cancerígeno, então não adianta ter essas investigações espetaculares com a repatriação de valores que são bloqueados, como hoje houve uma devolução de 200 milhões que retornaram para os cofres da Petrobras. Mas para que ocorra Lava Jato no Brasil inteiro, para que todos os ilícitos sejam devidamente investigados e apurados, tem que ter uma mudança sistêmica. Tameia, só para dar um exemplo dessa questão do dinheiro que a Petrobras recuperou, a Petrobras já recuperou ao todo mais ou menos 500 milhões. Só que estima-se que o prejuízo que a corrupção causou à Petrobras seja entre 6 e 42 bilhões de reais. Vamos dizer que sejam só 6. Só recuperou 500 milhões até agora. Quer dizer, uma lei que favoreça, que facilite a devolução seria melhor. Quanto a corrupção desvia por ano no Brasil? Estima-se? Tem uma ideia? Sim, tem uma estimativa. A ONU estima que no Brasil, por ano, é desviado 200 bilhões de reais por conta da corrupção. Gente, olha só, vamos deixar uma coisa clara. 200 bi só desviado por corrupção. Isso é uma estimativa da ONU. Pelo menos 500 bi de pagamento de juros da dívida. Por que a gente pega o nosso orçamento e quase 40% do que a gente tem de dinheiro, o Brasil tem dinheiro, fica pagando juros de dinheiro de estrangeiro, de banco? Por que a gente está fazendo isso enquanto tem países que têm juros negativos? Dinamarca, Suécia, Suíça, vários países. Exatamente. Por que a gente está
olha a prioridade do Brasil qual é, hein? Mariana, depois acaba com um restaurante... Um outro assunto... Restaurante popular no Rio de Janeiro. Nossa, eu não consigo pensar nisso. Um outro assunto que está sendo muito debatido e que eu queria até aproveitar a presença Renata? da Renata é a questão dos supersalários. Né? Temos supersalários no Judiciário, no Legislativo, no Executivo. As pessoas também se espantam muito com as regalias, né? Toda a verba que o pessoal tem direito e que não integra o salário diretamente, mas que acaba integrando. Renata, como é que funciona lá, Renata? Aqui no Brasil, um deputado recebe de salário 30 e poucos mil, aí ele tem mais uma verba de gabinete de 90 e poucos mil para contratar vários assessores. E tem mais uma verba que varia entre 20 a 40 mil para viajar, para pôr combustível no carro. Só de combustível no carro, em 3 meses, teve um parlamentar que gastou R$9 mil. Então, assim, cada deputado custa R$150 mil aqui no Brasil. Como é na Itália? Eu fui vereadora em Curitiba e conheço muito bem esse sistema. Eu, inclusive, durante os 4 anos do meu mandato, eu nunca cheguei a completar a equipe, o número de cargos que tinha à disposição, justamente porque eu achava um exagero. Só que hoje eu sinto falta, porque na Itália é o contrário. Claro que são 2 sistemas muito diferentes. O Brasil é presidencialista, então é muito individual o trabalho de cada parlamentar, independente se municipal, estadual ou nacional. Na Itália é diferente. Na Itália a gente trabalha é um sistema parlamentarista, então a gente trabalha por bloco. E os grupos partidários, que são esses blocos dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Parlamento, é que recebe a grande verba. O deputado individualmente recebe muito pouco, né? Nós temos um salário e dentro desse salário tem uma verba para despesas de mandato, que é uma verba baixa, não chega a 4 mil euros, tá? Só que é justamente isso que acontece. Por mês. Tá. Só que é justamente isso que acontece, como eu disse. A grande soma, o grande recurso vai para os blocos partidários, que é quem administra tudo. Porque, partindo até da campanha eleitoral, não existe, o deputado não faz uma campanha sozinho. Quem faz a campanha é o partido que defende um programa, é o partido que defende a lista que será votada, é o partido que organiza, inclusive, essa lista dos deputados que serão eleitos. Então, o trabalho é de grupo e não individual, então muda completamente. Eu acho um exagero o que está acontecendo no Brasil. Sigo a linha da doutora Tameia, que precisa ter uma reforma política, sem dúvida nenhuma. A Itália está fazendo a reforma política agora. Nesse mandato, de 2 anos para cá, inclusive estamos passando nesse momento por uma reforma constitucional profunda, na qual todos os italianos estão sendo chamados para votar, inclusive no Brasil nós temos quase 500 mil eleitores neste momento. O Brasil tem 500 mil eleitores? Quase 500 mil estão recebendo as cédulas essa semana para participar da reforma constitucional na Itália. Então, essa grande reforma está sendo feita, além da constitucional, nós já fizemos várias outras, eleitoral, reforma do trabalho, porque precisa desengessar. A Itália é um país maravilhoso, mas que é muito engessada na sua história, enfraquecida depois das mãos limpas. Salvatore Cacciola está agora no Brasil. Eu vi hoje uma entrevista dele para um jornal e ele disse que com tudo que está acontecendo, ele prefere ficar aqui porque lá na Itália está pior. Com certeza. Mas a crise, enfim, está começando a se retomar agora, né? Mas eu vejo que o Brasil tem passado por um amadurecimento político muito importante. Isso é bom. Cada cidadão hoje... Às vezes a gente se sente olhando para um abismo e quase caindo, mas você que está um pouco mais distante está vendo com esperança esse momento. É muito bom a minha oportunidade hoje de poder olhar a política brasileira de fora. Né? Eu que nasci na política no Brasil, sempre vivi a política brasileira, acompanho a italiana há muitos anos também, mas hoje poder olhar a política brasileira de fora e conhecendo outros mundos políticos, eu consigo entender um pouco da história. Seu pai sempre foi político, né? Meu pai é deputado federal hoje, né, pelo Paraná, apesar de ter uma participação importante também em todo esse processo. Ele tem aparecido muito, né, a nível nacional, mas ele Renata Bueno é filha do Rubens Bueno. Isso. Então, só para complementar, a gente está agora passando por um amadurecimento político no Brasil e eu acho que o cidadão brasileiro tem crescido muito com o que está acontecendo. Claro que precisa limpar o que está aí, precisa, sem dúvida nenhuma, de uma grande reforma política no Brasil profunda, mas o grande resultado de tudo que está acontecendo no Brasil é o amadurecimento político da população brasileira. Que bom, a gente volta daqui a pouco com Renata Bueno e com a Tameia D'Amelon para continuar esse bate-papo sobre Brasil, Lava Jato, 10 medidas contra a corrupção, logo depois do intervalo.
estamos encerrando o nosso programa. Vamos ouvir a Renata Bueno para saber o seguinte. Renata, depois do Manipuliti, teve Silvio Berlusconi na Itália. Quem vai ser o Silvio Berlusconi aqui no Brasil depois da Lava Jato? Espero que não chegue, porque foi ele quem acabou com a política italiana. E agora nós já temos Trump nos Estados Unidos, né? Que é uma cópia do Berlusconi. Espero que aqui não chegue essa moda. Obrigada, Renata. Um grande abraço. Renata Obrigada Bueno a você, e a Tameia Mariana. Danelon, porque é muito importante que toda a população fique ligada no que está acontecendo na Câmara. Exatamente. Esse é o momento, Mariana, para que os parlamentares, eles são muito mal vistos, né? Tem essa ideia que todos são corruptos, não é assim. Muitos são muito honestos e são muito bons. E agora é o momento para eles demonstrarem aqueles que estão a favor do Brasil, votando a favor das 10 medidas, e aqueles que não estão, de fato, comprometidos com o combate à corrupção. E o apoio da sociedade é de extrema importância, tanto o apoio para a Lava Jato e para a campanha 10 medidas. Inclusive, no domingo agora vai ter uma manifestação às 15 horas, tá, em frente ao MASP, na Avenida Paulista, de apoio à Lava Jato e às 10 medidas contra a corrupção, para que o relatório do deputado Onyx Lorenzoni seja votado como está, sem substitutivo, sem um voto em separado, para que não venha retaliações inseridas dentro de um projeto que é para combater a corrupção. As 10 medidas, então, são um jeito de garantir que isso não aconteça mais. Sim, é um bom começo para o combate contra a corrupção seja efetivo. Mauro. Deixa eu fazer uma pergunta, quase que sim ou não. Criminalização do Caixa 2, como é que isso deve ser tratado? É muito importante porque atualmente não é tipificado como um crime. Tem Mas isso deve anistiar o Caixa 2 passado? Não, em hipótese alguma, tá? Não é porque vai tipificar com penas mais graves que vai anistiar condutas semelhantes. Tá ótimo. É aí que tá pegando. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Tameia Danelon. Obrigada, Renata Bueno. Obrigada a você que participou ao vivo. Obrigada a você que está em casa. Até semana que vem. Beijo.